Cecília nunca acreditou em lendas, mas também nunca tinha vivido tão perto de uma. Quando herdou a velha casa da tia-avó Amélia numa cidade pequena que parecia eternamente adormecida, imaginou que seria apenas um recomeço tranquilo. No entanto, logo nos primeiros dias, percebeu que a casa possuía uma inquietação própria, um respirar antigo que se manifestava em pequenas coisas, rangidos que não seguiam lógica, correntes de ar que surgiam mesmo com as janelas fechadas, e a sensação, quase palpável, de que alguém caminhava nos cômodos vazios. Na primeira noite, Cecília acordou com um som distante. Era um sussurro. Não conseguia entender as palavras, mas elas vinham de algum ponto próximo, muito próximo. Quando abriu os olhos, a janela ao lado da cama estava apenas entreaberta, apesar de ela ter certeza absoluta de tê-la trancado. Ao se aproximar para fechá-la, sentiu como se alguém do lado de fora tivesse acabado de recuar, como se estivesse observando. O jardim, escuro, parecia esconder algo entre as sombras. No dia seguinte, conversou com os moradores locais. Ninguém falava abertamente, mas um senhor idoso, sentado na porta da mercearia, comentou em voz baixa. A casa da dona Amélia nunca ficou vazia. Ela dizia que alguém batia na janela. Sempre a mesma janela. Cecília riu por educação, mas o desconforto apertou seu peito. Na segunda noite, o sussurro voltou. Mais alto, mais próximo. Agora parecia uma frase repetida, insistente, como um pedido ou uma convocação. Ela não conseguiu dormir. Ao amanhecer, encontrou marcas na parte externa da janela, riscos longos, como dedos arrastados na madeira inchada pela umidade. Tentou ignorar, mas a impressão era clara. Aquilo não estava ali na noite anterior. As noites seguintes tornaram-se um tormento. O sussurro vinha exatamente às 3h13. Sempre à mesma hora. Às vezes vinha da janela do quarto, outras da sala, outras do sótão, um lugar que Amélia sempre mantinha trancado. Cecília decidiu investigar. Encontrou a chave em uma gaveta da cozinha e subiu as escadas rangendo, sentindo o ar ficar mais pesado a cada degrau. O sótão estava coberto de poeira, mas havia algo estranho. Uma cadeira parada bem abaixo da pequena janela redonda, como se alguém tivesse passado horas ali observando o escuro. No chão, marcas circulares, como se a cadeira tivesse sido girada muitas vezes. Sobre ela, um caderno de capa cinza. Ao abri-lo, Cecília encontrou páginas preenchidas com uma única frase escrita repetidas vezes. Ele quer entrar. A partir daquela noite, a casa começou a mudar. As portas se fechavam sozinhas, as luzes piscavam, o ar ficava denso, frio, opressivo. O sussurro, antes distante, passou a soar dentro do próprio quarto, como se a voz estivesse ao lado da cama. Cecília dormia com a luz acesa, mas isso não adiantava. Em uma madrugada, sentiu algo tocar-se ao pé. Quando puxou a coberta, viu marcas escuras, como impressões de mãos pequenas. O terror se intensificou quando ela percebeu que o sussurro não vinha de fora, mas de dentro das paredes. Algo se movia atrás delas, arranhando, rastejando, buscando uma saída, ou uma entrada. A sensação de ser observada nunca a deixava. O reflexo no espelho parecia ter um atraso sutil, como se não fosse exatamente o dela. Exausta, decidiu passar a noite fora. Arrumou suas coisas e fechou a porta. Mas antes que pudesse chegar ao carro, ouviu um estrondo vindo da casa. A janela do seu quarto havia se aberto com violência, batendo contra a parede. E então, pela primeira vez, ela ouviu claramente a voz que sussurrava há tantas noites. Uma voz grave, áspera, que parecia arrastar pedra contra pedra. Você já me deixou entrar. A porta da casa se escancarou sozinha. Uma sombra se projetou no chão, longa, disforme, mas com algo que sugeria braços e mãos finas demais para serem humanas.
Cecília correu, mas seus passos pareciam ser puxados, como se o ar ao redor dela estivesse grudado a seus movimentos. Chegou ao carro, mas quando virou a chave, percebeu algo refletido no vidro. Alguém, ou algo, estava sentado no banco de trás. A última coisa que ouviu antes de tudo escurecer foi o sussurro, agora dentro da sua mente, como se tivesse atravessado a sua pele. Agora, somos um. No dia seguinte, vizinhos encontraram o carro parado, porta aberta, mas Cecília não estava lá. Apenas marcas de arrastados na janela, iguais às primeiras que ela tivera tanto medo de ver. Desde então, dizem que a casa da tia Amélia voltou a ter movimentos à noite. Luzes acendem sozinhas, passos ecoam, e sempre, às 3h13, alguém jura ouvir um sussurro vindo da janela do quarto.